Boa noite a todos. Graças a Deus. Estão me ouvindo? Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, nós vamos ler o verso 11 em diante, a parábola do filho perdido. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, parábola do filho perdido. Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para seu filho, abraçou-o e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Vamos parar, hein? Parece que a história acaba aqui, né? Dá essa impressão? Parece que acabou aqui a história, só que, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu filho, desse seu irmão, e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido, foi achado. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, na tua presença mais uma vez, esse culto maravilhoso, nós pedimos que o Senhor continue falando conosco através da tua palavra, Pai. Que a tua palavra, unicamente a tua palavra, nos dê a direção que a nossa vida deve seguir, Pai. Em teu nome, nós te agradecemos. Amém. Spurgeon chamou essa parábola de o amor pródigo para o filho pródigo. E o motivo foi porque ele disse que precisamos de um amor extravagantemente para lidar com o nosso pecado inconsequente.
Precisamos de um amor inconsequente, precisamos de um amor extravagante para lidar com o nosso pecado inconsequente. A questão é que sempre que a gente lê essa parábola, a parábola do filho pródigo, a maioria das pessoas, eu diria assim, a grande 90%, seja pregador, pastor, seja você mesmo, a gente quando vai ler, nós, logo de cara, nós falamos desse filho mais novo, desse filho que se perdeu, pegou os seus bens, foi embora, se mandou, viveu um mundão lá, depois voltou para casa, arrependido, bonitinho, ok. Então, a gente sempre fala, primeiramente, desse filho mais novo, né? E hoje eu queria fazer uma coisa um pouco diferente. Eu gostaria de pontuar aqui, não o filho mais novo, não apenas o filho mais novo, mas pontuar principalmente o filho mais velho. Porque eu não acredito que o protagonista dessa história seja o filho mais novo, nem o pai, nem o filho mais velho. Eu acho que esses três personagens, eles têm igual importância. Então, eu gostaria de convidar você também a ver um pouco o ponto de vista desse filho mais velho. Imagine comigo. Filho mais velho, trabalhador, extremamente competente naquilo que fazia. Certo dia, ele veio uma cena em que o seu irmão mais novo, caçula, folgado, todo mimadinho, chega para o pai e fala o seguinte: olha, eu quero que o Senhor morra, porque pedir a herança do pai naquele tempo, e hoje também, imagina se seu filho chegar: pai, eu quero a minha herança, eu vou embora. Como assim, quer que eu morra? Eu quero que você morra mesmo, da minha parte eu vou embora. Então, o filho mais velho viu essa cena, que o mimadinho lá chegou e falou: pai, eu quero a minha parte, eu vou embora. Ele viu aquilo. O pai, então, pior ainda, o pai dividiu a herança toda em 3 partes. Dividiu, ok, né? Na verdade deu mais para o filho mais velho, porque era o primogênito, né? Dividiu. E ele viu a partida desse filho mais novo. Para onde ele foi? Quem sabe? Foi, não falou nada, não levou celular, não levou nada, foi embora. Talvez foi para a Europa, não sei. E o tempo passa. Aliás, os anos passam. E quem tem que cuidar dessa empresa agora é o filho mais velho. Quem tem que ver o pai chateado, frustrado, por causa da saída do filho mais novo, é o filho mais velho. Quem tem que tomar toda essa responsabilidade é o filho mais velho. Então o tempo passa, os anos se passam, até que certo dia, o filho mais velho estava chegando em casa, acabado, já era 10 da noite. Conta as más línguas que ele morava aqui na Pompeia, na cobertura aqui na mais nobre. Morava lá. E de repente ele chegou no prédio dele e ele vê que no salão de festa, lá em cima, está tendo uma grande festa. Só que já passou das 12 horas. Ele está cansado. E ele chega para o porteiro e fala: o que está acontecendo lá? Quero dormir, o que está acontecendo? Vou ficar casa, vai estar tendo festa nesse horário. E aí o porteiro fala assim: não, sabe o que é? Sabe aquele seu que foi lá para a Europa? Não, aquele lá que anos atrás, sei, morreu? Não morreu. E aí, o que aconteceu com ele? Então ele voltou, mas voltou rico, voltou pobre, não, voltou. Tá bom, voltou, mas o que essa festa tem a ver com ele? Não, é que essa festa foi para ele. O seu pai, ele é um pai muito bom, muito legal, ele fez essa festa para o seu irmão. Acho que o irmão mais velho não ficou nada feliz com isso. Nada feliz. Então vamos falar um pouquinho a história por aqui. Eu quero falar antes disso, dizer aqui para vocês, para a gente compreender melhor essa história, 2 coisas. A primeira é que cada personagem aqui, o filho mais novo, o filho mais velho do pai, representam, por exemplo, o filho mais novo representa quem? Vamos em Lucas capítulo 15, verso 1 e 2, que diz o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir.
Mas os fariseus, os mestres da lei, o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Aconteceu esse texto, aí vem três parábolas. Vem a parábola da moeda, da ovelha perdida, vem a parábola da moeda perdida, e Jesus conta no fim, então, a terceira, que é a parábola do filho perdido. Significando que o filho mais novo representa os publicanos e pecadores, as pessoas marginalizadas, as pessoas que não têm esse acesso a Deus, as pessoas que são assim totalmente descartadas da sociedade. Então o filho mais novo é esse sujeito aí, esse cara que não conhece a Deus, não quer saber de Deus, quer fugir de Deus. Vamos tirar. O filho mais velho representa quem? Os fariseus e os mestres da lei, contextualizando os religiosos. Eu e você, pessoas que têm esse contato com Deus, essa vida com Deus. E o pai representa Deus, Deus amoroso, nosso Deus. E segundo, tanto o irmão mais novo como o irmão mais velho estão distantes do pai. Tanto o mais novo como o mais velho odeiam o pai. Odeiam. O que eles gostavam, na verdade, do que o pai tinha, do dinheiro do pai. O filho mais novo tentou conquistar o dinheiro do pai, fazendo o quê? Fugindo, primeiro brigando com o pai, fugindo e sendo um mau menino. O filho mais velho tentou conquistar o dinheiro do pai, ficando em casa, todo bonitinho, obedecendo a ordem perfeitamente, sendo legal e bonzinho. Sendo um bom menino, cooperando sempre, obedecendo totalmente, tudo ok. Filho mais novo tentava sair do controle do pai, sendo mau e imoral, sem vergonha. O filho mais velho tentou sair do controle do pai, sendo bonzinho, religioso, tudo bonitinho. Ok. Qual que é o problema, irmão, da vida espiritual do irmão mais velho? Deixa eu facilitar aqui. Qual que é o problema da vida espiritual dos irmãos mais velhos? E você acha que os irmãos mais velhos gostavam naquele tempo? Não, de jeito nenhum. Primeiro, é que a relação com Deus se baseia na obrigação e na base do mérito. Verso 29, olha só que interessante. Mas ele respondeu ao seu pai. Ele estava lá e respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. A princípio, vamos pensar assim, a princípio, a gente até meio se solidariza com esse irmão mais velho, porque ele é trabalhador, não é? Ele é competente. Eu lembro de uma história, por exemplo, me contaram, que um rapaz, ele tinha uma avó maravilhosa, a avó dele. Ele tinha um primo também. Esse primo, ele usava drogas, roubado, foi preso. Ele era uma pessoa estudiosa, competente. Quando ele passou numa universidade pública, a avó é diferente. Aí quando o primo dele saiu da cadeia, mandou o computador para ele. Então, às vezes parece que a gente pensa assim, mas pastor, não está sendo meio injusto esse irmão mais velho? Qual é o problema? O problema é que esse irmão mais velho, ele vivia na base do mérito e do demérito. Ele não amava o pai, ele não estava nem aí com o pai. Ele trabalhava era para ele. Não existia uma coisa para ele chamada assim, cooperação familiar. Não existia isso. Ele estava lá por causa do dinheiro do pai, é evidente. Olha, eu trabalho como escravo para o Senhor e não tenho nada em troca. Quer dizer, não é uma coisa assim de... como se a obediência dele estivesse atrelada a um dia ele receber as recompensas.
O que eu quero dizer com isso é que muitos de nós vivemos uma vida espiritual, religiosa, acreditando em Deus, sim, seguindo os caminhos de Deus, sim, obedecendo a Deus, sim, mas por quê? Porque eu espero um dia que Deus olhe para mim, porque eu sou um crente muito bonitinho, eu sou um crente que faz tudo direitinho, eu quero que Deus olhe para mim e fale assim: parabéns, olha, você é ótimo, você é ótimo. Quer dizer, é uma predisposição da nossa mente acreditar que a salvação, que a gente vive pela lei. Aí você pergunta assim: peraí, mas você acha que você é salvo pela lei ou pela graça? Não, eu sou salvo. Eu sou o irmão mais velho, eu sou salvo pela graça. Porque Jesus morreu na cruz por mim. Okay? Mas a vida prática dessa pessoa é o quê? Pela lei. Acredito que sou salvo pela graça, mas vivo a lei de Deus. Quer dizer, eu vivo assim, eu vivo pelo mérito e demérito. E aí que eu penso de religião e evangelho. Eu penso que a religião, ela é diferente do evangelho, porque religião, o que é religião? Eu obedeço e sou salvo. Eu vivo pelo mérito. Evangelho, eu sou salvo e aí eu obedeço. Ah, pastor, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Religião, eu obedeço e sou salvo. Evangelho, eu sou salvo e aí eu obedeço. Você imagina aqui na igreja que tem duas pessoas desse tipo assim aqui. Estou só imaginando, tá? Por favor. Não vai pensar que eu estou falando essa, apontou para mim. Não. Imagina que tem dois tipos assim: o religioso, que obedece a Deus para ser salvo, e o evangélico, que é salvo e obedece a Deus. Os dois discípulos, os dois oram a Deus, os dois vêm para a igreja, os dois cantam, os dois participam do louvor, ok. Olhando assim, parece a mesma coisa. Mas na verdade, um tem um objetivo e o outro tem outro objetivo. O irmão mais velho, irmão mais velho, o irmão mais velho, ele não consegue contemplar Deus. Ele não consegue adorar a Deus. Ele vive escravizado pela obediência. O que eu posso, eu não posso. Mas não há adoração. Eles não curtem esse momento com Deus. Quer dizer, é quase a mesma coisa, né? A alegria deles é sobre o que Deus pode dar para mim. Esses religiosos, os irmãos mais velhos, vivem com o quê? O que eu posso conseguir de Deus? E segundo, eu diria que o irmão mais velho, os irmãos mais velhos, né, com frequência estão odiando alguém. Primeiro, eles vivem por mérito e demérito. Segundo, eu diria que eles com frequência estão odiando alguém. Verso 28 ao verso 30. Filho mais velho, veja bem, ele sou o que voltou, né? O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, certo? Encheu-se de ira. Verso 30. Mas quando volta para casa de teu filho, ele fala para o pai isso, né? Que esbanjou os seus bens com as prostitutas, bata no ouvido gordo para ele. O filho mais velho aqui está falando do irmão e do pai. E você perguntaria assim: peraí, mas seu irmão voltou vivo. Faz muito tempo que seu irmão que você não vê seu irmão. Não, sério isso. Não, mas seu irmão, quando ele está morto, não estou nem aí. Não estou nem aí. Porque a postura de vida do irmão mais velho é uma postura de ódio. O irmão mais velho olha para a vida olhando com ódio. Eu sou batista,
que eu tenho a doutrina certa. Então, se você é meio pentecostal, eu te odeio. Se você vai para a igreja aí, essas igrejinhas aí que pede dinheiro, você tem que te odeio. Se você é ateu, idiota, eu te odeio mais ainda. Se você é homossexual, piorou, vai para o inferno, eu te odeio pior ainda. Eu sou o irmão mais velho. A postura do irmão mais velho, essa postura de ódio com a vida, é ódio com tudo. Eu odeio tudo que é diferente de mim, tá entendendo? E se você é melhor do que eu acho que você é melhor, eu te odeio também. Essa postura de ódio, nojo, e o nojo de você. O irmão mais velho. Os irmãos mais velhos também, eles têm muita dificuldade de perdoar. Eles são religiosos que se acham superiores a todo mundo. Você pecou contra mim? Eu nunca cometeria esse pecado que você fez. Nunca. Eu me acho superior a você. Então eu olho para você com indiferença, eu te odeio. Irmãos mais velhos permanecem amargurados a vida inteira. Longos períodos de tempo eles permanecem amargurados. Por quê? Ele não perdoa. Pastor, eu não sou assim não estou falando de você, imagina. Estou falando dos irmãos mais velhos. Pastor, eu acho que eu estou meio assim. Eu também acho que eu também estou assim. O que eu faço, pastor? Vou te dar aqui alguns conselhos. Um só, tá? Conselho que fosse bom, né? Bem dia, né? Mas tá, em primeiro lugar, se você está vivendo essa postura de filho mais velho, eu vou te falar uma coisa. Você tem que ter. Entenda que não é heresia, sabe? Parece, mas não é. Você tem que ter. Preparar. Você tem que ter um novo nível de arrependimento. Como assim? É um novo nível de arrependimento. Deixa eu te explicar. O filho mais velho é comparado com um fariseu, certo? O fariseu, você acha que o fariseu também não pecava? Lógico que pecava. Você acha que ele se arrependia? Se arrependia. Quando ele quebrava uma das 613 leis que ele tinha que cumprir, bastante, a lei do Mosaico, 613 leis, chegava para ele e falava: olha, Deus me perdoa porque eu descumpri uma dessas 613 leis, me perdoa. Perdoado. E aí, era perdoado e estava mais punido ainda. Então o perdão que ele tinha não adiantava nada. Porque estava. Quer dizer, o perdão na verdade era uma espécie de. Como eu poderia dizer? Reforçava o farisaísmo do cara. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes o nosso perdão nos torna cada vez mais indiferente diante do pecado. É como se o pecado agora não causa mais impacto. Você pega? Eu peço perdão porque Deus me perdoa porque eu menti. Ok, e aí eu me torno mais fariseu ainda. Deus me perdoa porque eu olhei para aquela mulher que eu não devia olhar daquela forma. Perdão, tá, eu me torno mais adúltero ainda. Me perdoa, eu me torno pior ainda. É como se o perdão reforçasse o meu eu. Vou te falar uma coisa aqui, mas que você não me entenda mal, por favor, se você me entender mal, fica difícil. Mas eu acho que esse pecado, o nosso pecado, é como abrir uma porta, tá? Você abrir uma porta fica muito mais fácil. Primeiro adultério, entenda bem. É muito difícil para você, mas quando você abre a porta do adultério, meu amigo, já é. O segundo, terceiro, quarto é fácil. O primeiro cheque sem fundo que você passa descaradamente é difícil passar, mas depois que você passa o primeiro cheque sem fundo, o segundo, terceiro, quarto, é a coisa mais fácil do mundo. O primeiro site pornográfico que você acessa na internet é difícil, que você acessa, mas assim que você aperta o primeiro botão, o primeiro enter, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, é a coisa mais fácil do mundo. O que a gente precisa hoje, sabe o que é? É ter nojo do pecado. É olhar para o pecado com nojo. Não é chegar, Deus me perdoa, por favor, o quê? Que
É descaradamente, falta de vergonha na nossa cara isso. É sério. Como Paulo, por exemplo, Paulo olha para o pecado dele, Romanos capítulo 7, não precisa abrir não. Mas o Paulo fala o seguinte: miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. Aí você fala assim: me perdoa. Quando Davi cometeu aquele pecado, ele pediu perdão para Deus, Davi falou o seguinte, Salmo 32: enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pecado aos poucos tirava da minha vida. O que acontece é que a gente está anestesiado do pecado. Está anestesiado com tanta coisa no mundo, né? Você vê a criança atropelada, a gente vê tudo isso na Record, né? Você vê o pai de família morto por causa de um bandido, todo dia passa, passou um só, até que foi encerrado. Está anestesiado. E quando se trata do seu pecado, também. Tá, pastor, o que eu faço então, pastor? 2 Pedro, verso 5 a 9. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5 a 9. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5 a 9. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, a fraternidade ao amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e produtivos. Todavia, olha só, hein? Se alguém não aceita, está cego, só vê o que está perto, esquecendo que da purificação dos seus antigos pecados. Sabe por que você ultimamente está andando muito triste? Pastor, acho que eu estou com uma depressão. Não, de repente nem é depressão. Pode ser. Sabe por quê? É porque você não está se arrependendo dos seus pecados. Não, pastor, mas toda noite eu oro, eu estou falando sério mesmo. É arrepender, é chorar. Tiago 4, está perto. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, verso 8 a 10. Esse é arrependimento. Aí você acha que eu sou pesado? Tiago é pior ainda que eu. Tiago capítulo 4, verso 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. E sabe, irmão, o que acontece quando nós nos arrependemos de verdade? De verdade. Nós começamos a sentir aquela nova alegria da salvação. Quando Paulo fala em Filipenses capítulo 4, alegre sempre no Senhor, novamente irei alegre. É essa alegria. Por que a sua vida cristã está tão deserta, está tão árida? Pode ser que você tenha esquecido de se arrepender dos seus pecados. Sabe? Terminar aqui. O filho mais novo e o filho mais velho, eles representam, na verdade, cada um de nós. Você pode ser o filho mais novo ou o filho mais velho. O filho mais novo, ele foge do pai, ele vive a vida de pecado, mas ele cai em si, e ele fala o seguinte: eu pequei contra o céu e contra ti. Pai, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho e me trato como um dos empregados. O filho mais novo tem sempre essa vida. Ele volta para o pai, sente a necessidade do pai, depois ele foge, se arrepende do pecado, volta de novo. O filho mais velho não. O filho mais velho ele sempre fica amargurado com tudo.
sujeito se converteu semana passada, eu falei que o cara que se converteu, estou aqui há tantos anos na igreja, está na igreja. Assim, filho mais velho, ele não tem essa alegria. Não tem? Tem? Olha, o irmão ganhou um carro novo. Ia roubar o carro. Pastor, mas eu não falo, mas pensa. Porque a filosofia desse filho mais velho é assim: ele não se arrepende do pecado, mas ele ora bastante. Ele ora pedindo, mas ora. Só isso. Estou falando que orar para pedir é pecado, tá? Vocês não ser mal interpretando, estou falando isso. Mas o filho mais velho é esse. Ele ora, ele tem um relacionamento com Deus, com todo mundo, é ok, mas no íntimo, é uma vida de ódio. Eu vou te falar uma coisa. Eu frequentemente tento ser esse filho mais novo. Eu acho que frequentemente eu tento olhar para Deus e falar o seguinte: Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho no mundo. Me trate como um filho obrigado. E aí Deus me recebe. E aí depois eu fujo de novo. Eu ando lá no pecado. E aí eu caio aqui. O Espírito Santo me pique. E aí eu falo de novo: Pai, daqui quanto pego contigo. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o Pai sempre vai dar para me receber. O filho mais velho não tem esse contato com o Pai. Ele é educado, o filho mais velho não tem esse contato. Eu creio que a nossa vida cristã, entenda bem também, por favor, é marcada sempre pelo nosso pecado. Não estou falando aqui que eu vivo uma vida assim, hedonista fora da igreja. Eu tenho meu caráter cristão, eu tenho minha vida cristã. Pecador. Mas eu chego para Deus e falo: Senhor, me perdoe, eu não sou digno mesmo, Ele me recebe. Eu acho que o que falta para nós hoje é termos essa consciência do filho mais novo. Chega de achar que você pode controlar a sua vida. Chega de achar que você é bom o suficiente. Não se ofenda, mas você não é. Você não é. Se você acha que você não precisa tanto da graça de Deus, que está tudo bem na sua vida espiritual, eu gostaria muito que Deus puxasse o seu tapete. O meu convite é esse. O Espírito Santo fale ao seu coração que você precisa urgentemente da graça do Senhor. Eu quero apenas te dar uma esperança: o Senhor vai te receber. Vai. Deus tem misericórdia de nós. Que você pede, cantemos.
através da Tua palavra, através dos cultos, através dessas músicas, através do louvor, através dos cânticos. E nós pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Nós pedimos que o Senhor nos dê uma semana em que possamos compreender melhor o Teu amor, em que possamos viver de verdade a Tua graça. Que o amor de Deus, a paz do Seu Filho amado Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco agora e para sempre.